O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Deixe Deus ser o teu pastor. Deixe Ele pastorear a tua vida. Deixe Ele conduzir por pastos verdejantes. Permita que Ele leve as águas tranquilas. Descansa nos braços do Senhor. Entra no aprisco de Deus e permanece seguro, confiante, que Ele vai te conceder proteção, alimento, sustento para você e para toda a tua família. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele esteja com as suas mãos estendidas sobre você, que todos os seus anseios, medos, dificuldades, problemas possam ser sancionados na companhia do Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 115, o verso 1, onde a Bíblia diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmo 115, o verso 1. Somente o nome dele é digno de louvor e adoração. Somente a ele nós nos curvamos, somente a ele nós adoramos. Por isso que todos os dias pela manhã, às 6 horas, nós nos levantamos e o nosso pensamento se volta para o Senhor, porque estamos logo pela manhã pedindo a bênção dele sobre a nossa vida, para que o nosso dia seja completamente enriquecido das bênçãos do Senhor. Nesse canal, a cada manhã, às 6 horas, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 14, o verso 1. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Amazias fez o que era reto perante o Senhor, mas não como Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas na verdade, embora sabemos que Davi foi conceituado pelo Senhor um homem segundo o seu coração, nós sabemos que Davi teve muito envolvimento com o pecado. Mas um fato fica muito claro para nós nessa manhã. Davi nunca se curvou diante de outros deuses. O único Deus que Davi conheceu foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e serviu toda a sua vida. E em todo momento que ouviu uma repreensão da parte de Deus com respeito à sua pessoa, Davi se arrependia. Davi confessava os seus pecados, buscava viver uma vida de arrependimento diante do Senhor. Amazias fez o que era bom diante do Senhor, mas Amazias se curvou diante de outros deuses. Veja que o nome do rei Davi se tornou uma referência entre os reis na monarquia. Deus olhava para Davi, um homem segundo o seu coração, não porque Davi fosse melhor do que os outros, mas porque Davi amou ao Senhor com todo o seu coração. Logo agora, nas primeiras horas, no início do estudo do capítulo 14 do livro de 2 Reis, eu e você também nós podemos ser considerados pelo Senhor um homem segundo o coração de Deus. Amemos a Deus com todas as nossas forças. Ele mesmo fala para nós: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E eu e você, hoje, agora, nós podemos fazer isso. Amazias começou a reinar com 25 anos de idade. Mas Amazias, quando se assentou no trono, ele se vingou de todos aqueles que tiraram a vida do seu pai. Mas a Bíblia é enfática em nos afirmar que Amazias agradou ao Senhor, embora, mesmo tendo agradado ao Senhor, ele se curvava diante outros deuses. Amazias derrotou os edomitas no Vale do Sal, no mesmo lugar onde também no passado Davi tinha derrotado os edomitas. Deus tinha lhe concedido a vitória, Deus queria abençoá-lo, Deus queria fortalecer o seu reino para que o nome do Senhor pudesse ser proclamado entre o seu povo e entre as outras nações. 2 Reis, capítulo 14, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Amazias estava fazendo uma declaração de guerra nesse momento a Jeoás. Talvez fosse pelas provocações dos mercenários que serviram na região do norte e que também foram demitidos pela região de Judá. Jeoás também tinha se recusado em fazer uma aliança com Amazias através de um casamento. Eis a razão pela qual Amazias declara guerra a Joás. Joás responde a Amazias em forma de uma fábula.
ele se coloca na posição de um cedro forte e Amazias como sendo um espinheiro que facilmente poderia ser pisoteado por Jeoás. Joás não esperou pelo ataque de Amazias. Ele tomou a iniciativa, enviou o seu exército atacar a cidade que ficava a 24 quilômetros de Jerusalém, que era Bet-Semes, pretendendo se aproximar de Jerusalém pela estrada que dava acesso a Soreque. Joás capturou Amazias e o levou para o reino do norte. Amazias só voltou para o seu reino depois da morte de Joás. Joás levou para o reino do norte toda a prata, todo o ouro que ele encontrou no palácio na terra de Amazias. Mas Amazias já tinha pagado muito tributo a Azael, ao rei de Damasco, portanto já não havia mais tanta riqueza para que ele pudesse levar como despojo de guerra. Todos aqueles que eram levados como reféns, capturados no campo de guerra, eles se colocavam num bom comportamento. Era a única forma que ele poderia se manter vivo, porque se ele se rebelasse, no campo de batalha, de concentração, seria o local onde ele poderia perder a sua vida. Amazias se comportava da melhor maneira possível. Segundo Reis, capítulo 14, o verso 16, a Bíblia diz o seguinte: Descansou Joás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeroboão era filho de Joás, reinou por um período de 30 anos. Logo depois, em seguida, Deus levantou o profeta Amós com a responsabilidade de ensinar aquela geração para eles não confiarem nos bens, na riqueza e nas armas. Eles deveriam voltar a sua fé na mão do Onipotente. Jeroboão continuou reinando sobre o povo de Deus por um período de aproximadamente 20 anos. Mas aquela prosperidade, aquela paz que eles estavam usufruindo naquele momento, estava chegando ao final. É que o rei Tiglat-Pilsé III da Síria, ele iria capturar a Damasco. Então Salmanasé III, ele estaria aniquilando as pequenas potências que estavam ao redor de Israel. Então aquela paz que era desfrutada pelo povo de Deus seria destruída por completo. Segundo Reis, capítulo 14, o verso 23, a Bíblia diz o seguinte: No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Este rei fez o que era mal diante do Senhor. Deus não se agradou da sua liderança. Ele induziu o povo de Deus a se curvar aos deuses de Baal. É nesse período que Deus levanta o profeta Jonas, onde ele é enviado a Nínive para proclamar as verdades de Deus aos assírios. O ministério de Jonas é muito maior do que o seu livro apresenta. Jonas foi um homem usado por Deus para realizar grandes obras em nome do Senhor. Embora o povo estivesse envolvido nos seus pecados, eles ainda não tinham atingido o limite da graça de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, a cada dia estava dando oportunidade para que o seu povo se arrependesse, confessasse os seus pecados e vivesse em uma nova vida. Mas quando uma nação ou uma pessoa persiste nos seus pecados e insiste em se afastar de Deus, os juízos do Senhor são certeiros sobre a vida dessa pessoa. A graça do Senhor é muito grande, mas chega um dia do seu limite e o juízo de Deus cai sobre a vida de todo aquele que é transgressor das leis de Deus. Os pecados do povo de Deus eram tamanhos que os próprios profetas da época acreditavam que Deus em algum momento poderia apagar o nome do seu povo dos registros celestiais e extinguir todo o israelita que estava sob a face dessa terra. Mas mesmo assim Deus estava sendo misericordioso, não porque eles se arrependessem, mas porque a graça do Senhor ela é imensa. Deus estava dando a última oportunidade ao seu povo. Muitas vezes ele muda os métodos, os meios. Os seus juízos caem sobre nós. Em outro momento ele pode nos dar prosperidade. Em outras ocasiões ele pode nos conceder um milagre ou até a prosperidade, para que nós possamos reconhecer a sua bondade e a sua grandeza. Mas Israel, em meio a todos os métodos usados por Deus para salvar o seu povo, eles não abriram seus corações e iminentemente os juízos de Deus iriam cair sobre o seu povo. Deus foi muito enfático quando o seu povo pediu um rei. Foi o próprio Deus que se voltou para Samuel e falou para eles que eles não estavam rejeitando a Samuel como profeta, mas eles estavam rejeitando a liderança do Senhor.
Os olhos de Deus olhavam para o futuro. Deus sabia o que estava no coração de cada rei que no futuro se assentaria no trono de Israel. Ele sabia que esses reis iriam levar os seus filhos a se apostatarem do Senhor. Embora ele soubesse que o direito de decisão, de escolha está em nossas mãos, mas a influência de um líder, de um rei, de um governante, e era por isso que Deus queria que o seu povo se mantivesse no regime da teocracia. Ele falava, o povo ouvia e dessa forma as suas vidas seriam extremamente enriquecidas. Querido amigo, nessa manhã quero chamar a tua atenção. Como é imprescindível darmos ouvido à voz de Deus. Nós precisamos restritamente seguir o que Deus pede para cada um de nós. Mesmo se em alguns momentos nós não entendermos o que Deus está pedindo para nós, mesmo assim, sejamos obedientes. Não é pelo fato de entendermos todas as ações de Deus é que nós seremos felizes. Não. Nós precisamos confiar mesmo quando nós não entendemos o que Deus quer fazer conosco. Confiando na mão do Onipotente, a nossa vida será extremamente feliz. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 14 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nós não podemos fazer uma entrega pela metade, a nossa entrega precisa ser completa. Nós não podemos apenas entregar a nossa vida 80% ou 90% do nosso ser. Nós temos que entregar a Deus 100% da nossa vida. O convite de Deus para todo monarca, para todo rei, é que eles fizessem uma entrega completa. Se eles tivessem permitido que a voz de Deus falasse aos seus corações através dos profetas, eles teriam ampliado seus limites geográficos, eles teriam aumentado a sua riqueza, eles teriam alcançado todo o poder que naquele período um rei poderia alcançar. Mas pelo fato de tentarem viver uma vida independente de Deus, os juízos do Senhor caíram sobre as suas vidas para que eles pudessem entender que há um soberano no céu. Creio que hoje eu e você nós precisamos parar para refletirmos na nossa vida individual, particularmente como nós temos vivido com o Senhor. Se houver necessidade de haver um reavivamento, que o façamos. Se houver necessidade de haver um avivamento, que também o façamos. Hoje, a nossa responsabilidade não é coletiva. A nossa responsabilidade é individual. Deus espera que cada um de nós individualmente vivamos uma vida íntegra diante de Deus. Diante das nossas escolhas, um dia, diante do tribunal do nosso Deus, nós teremos que pagar por todas as decisões que tomamos nessa vida. Por isso que nesse momento nos reconsagremos ao Senhor, nos coloquemos em suas mãos, humilhemos o nosso eu, façamos o que a palavra de Deus mesmo nos orienta, façamos um sacrifício vivo diário a cada manhã. Vivendo dessa forma, tenho certeza que o céu irá se agradar de cada um de nós. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, pedimos que o Senhor se assente no trono do nosso coração. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.